Glória ao nome de Jesus, eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. E deixa eu pegar minha toalhinha porque está muito calor. Tá calor. Bora pra cima, para mais um vídeo, para honra e glória do nosso Deus. Eu tinha citado no vídeo anterior, vídeo de frase desse nível aqui, o 111, o dicionário de filosofia, né, eu falei Nicolau, é Nicola Abagnano, tá bom? Eu citei uma referência sobre a palavra abnegação ou renúncia, tá bom? E é esse dicionário aqui, ó, tá? Esse dicionário aqui. Eu acabei ficando procurando, rodando, e ele tava bem aqui, ó. Eu tinha citado que era vermelho, né? Só que como ele tava assim, aí eu não tinha encontrado. Mas, ó, ele é vermelho. E aqui tem uma explicação da palavra abnegação ou renúncia, também muito boa, tá bom? Se você quiser comprar esse dicionário Patu, pode comprar, que é muito bom. E ele estava aqui, ó. E na hora fui cegado e não consegui ver, fui cegado. Tá bom? Apenas mostrei porque eu acabei citando ele. Eu ia mostrar para vocês no vídeo anterior, mas acabei não achando. Beleza? Hoje é dia de mensagem bíblica. Pega aí sua Bíblia. Estamos aí na série Josué ainda, tá bom? Então, abra ela em Josué capítulo 1, versículo de número 2, versículo de número 2, tá bom? Só vamos ler esse versículo hoje para embasar nossa mensagem. Eu vou estar apresentando esse aqui, ó. Esse livro aqui, Lendo Romanos com John Stott, volume 2, tá? O volume 1 eu já vendi. Eu vou estar apresentando esse, volume 2. Bora lá? Enquanto eu leio, você vai pegando sua Bíblia, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando, e é forte. Bora lá. Nada teria sido mais importante para John Stott do que colocar as palavras do título na ordem correta. Estamos lendo a Bíblia com John Stott, não apenas suas palavras sobre a Bíblia. Christopher J.H. White é um comentário. Bora lá. A carta de Paulo aos Romanos é um livro essencial para se entender o Evangelho. Paulo se dirigia aos seus contemporâneos, a todas as pessoas de todas as idades. Ele fala de evangelismo e de sexualidade, da queda e da soberania de Deus, das relações entre igreja e Estado e de santidade, de discipulado e também de como lidar com as diferenças de opinião dentro da comunidade cristã. Lendo Romanos com John Stott, volume 2, apresenta os capítulos do 9 ao 16 do livro de Romanos e oferece ao leitor a essência, o significado e a aplicação do texto bíblico. Os capítulos 1 a 8 do livro de Romanos são apresentados no volume 1, tá bom? Que faz parte desta série. Lendo Romanos com John Stott, volume 2, evita detalhes técnicos e acadêmicos e também pode ser usado como leitura diária. Ao final de cada capítulo, o leitor encontra orientações para líderes, além de um guia de estudo para uso individual ou em grupo, tá? Então esse volume 2 aqui, ó, deste livro, Lendo Romanos com John Stott, ele vai tratar dos capítulos 9 até o 16, tá? O volume 1 vai tratar do capítulo 1 até o capítulo 8. Beleza? Irmão Cleberson, quero comprar R$60. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e este livro é seu de graça na faixa. Tá bom? E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, pelo menos a passagem de ida e volta. Beleza? Bora pra cima, tacar fogo na seara. Produção, roda a vinheta. Eita, acordou, menino? Foda.
Desvia da seta do inimigo. Desvia das palavras negativas. Desvia do ser humano insuportável. Essa é a vinheta mais poderosa do Brasil. Bora pra cima. Vamos lá. Nível de número 111. É isso mesmo. Vamos só ler o versículo 2. É isso. Pegou a tua Bíblia? Vamos lá. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É isso daí. Vamos lá. No vídeo da palavra anterior, tá bom? Nós também só ficamos no versículo 2. A primeira expressão que tratamos foi: Moisés, meu servo, é morto. E o que tratamos aqui dentro dessa expressão é que tem muitos Moisés morrendo, e o pior é que os Josués estão em falta. O capítulo 1 falando aí, retratando a morte de Moisés, né? Deus tirar Moisés da terra, matar Moisés, não é o pior. O pior é quando é tirado os Moisés da terra e não tem Josué para ficar no lugar. E nós acabamos falando que hoje grandes líderes estão morrendo e a cada geração que passa, dar-se a entender que os crentes cada vez mais estão ficando mais fracos, espiritualmente falando. Já não tem uma dedicação intensa a Deus. Então os homens dedicados estão morrendo e cada geração que vem está sendo uma geração cada vez mais sem dedicação, sem uma disciplina, sem uma espiritualidade forte, tá bom? Então, você que está me ouvindo, você é responsável por não deixar essa peteca cair. A peteca da dedicação, da disciplina, do discipulado diário. Tá? Você tem que buscar a Deus todos os dias. Tem que manter a sua espiritualidade de pé, tá? Porque grandes líderes estão morrendo. E você pode e deve assumir este lugar de grande homem e de grande mulher de Deus. Amém? Segunda iluminação aqui do texto, né? A iluminação da revelação, ainda nessa expressão, Moisés, meu servo. 5 vezes é falada essa expressão nesse capítulo, mostrando que Moisés cumpriu bem o seu serviço. Então, o próprio Deus aqui chama Moisés de meu servo. O próprio Deus dá testemunho que Moisés cumpriu bem o seu propósito. Moisés cumpriu bem o seu chamado. Então, essa expressão não tem que estar só na vida de Moisés. Se eu sou servo de Deus e você é um servo, uma serva de Deus, essa expressão também tem que estar na sua vida. Mas não só como um título, mas como uma essência. Do mesmo jeito que Moisés cumpriu bem o seu chamado, você tem que cumprir bem o seu chamado. Tá bom? Tem que se enquadrar aí no seu chamado e tem que cumprir bem ele. Amém? Continuando, ainda nessa expressão, no versículo 2, Moisés, meu servo. Moisés é uma das maiores referências de pessoas que não deixam subir para a sua cabeça o que Deus colocou em seu coração. Então aqui nós falamos sobre a humildade do líder Moisés. Bom, é um grande exemplo de líder e um grande exemplo de humildade. Amém? Se você quiser saber os textos, Números capítulo 12, você pode ler todo o capítulo 12, Números capítulo 11, do versículo 24 ao 29, e Êxodo capítulo 18, versículo do 13 ao 24. Aí estão as referências da humildade
de Moisés. E o ser exemplo de um homem que não deixou subir para sua cabeça o que Deus colocou em seu coração. Ele não se ensoberbeceu com o tamanho da unção e autoridade que Deus lhe deu. Tá? E para encerrar, fechar o bloco e a gente entrar na mensagem de hoje, no versículo 2 ainda, na expressão Moisés, meu servo, é morto. Deus também dá notícias ruins. Então pare de só querer ouvir palavras boas da parte dele. Você percebe que o próprio Deus, ele dá essa notícia para Josué. E a notícia de morte não é uma notícia boa, não. Não é uma notícia tão satisfatória assim de se ouvir, ainda mais quando morre alguém que você ama muito, gosta muito, tem um grande apego por essa pessoa. Não é uma notícia boa de se ouvir. Então a gente aprende aqui com o nosso Deus que ele também dá notícias ruins. Ele também dá notícias desagradáveis. Ele também dá notícias que às vezes nem você quer ouvir, mas você precisa ouvir. Aqui a gente aprende que, principalmente os irmãos que às vezes vão numa igreja, eles não querem que falem sobre pecado, eles não querem que fale sobre inferno, eles não querem que fale do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Não, eles não querem. Eles querem apenas que você pregue sobre vitória. É vitória para lá, vitória para cá, vitória para lá, vitória para cá. Só que a gente se esquece que nenhuma vitória na Bíblia veio sem luta. Só que eles só querem a parte do vitória, né? Vitória, vitória, vitória. E às vezes uma notícia que a pessoa precisa ouvir, ela não ouve. Ela não ouve. Ela não quer ouvir também. Só que Deus aqui, ele nos dá um grande exemplo de que ele também dá notícias ruins, tá bom? Então, eu e você temos que aprender a ouvir também de Deus as notícias ruins. Parafraseando, a gente tem que aprender a ouvir de Deus também quando ele quer exortar a gente em alguma coisa, nos colocar no eixo, tá bom? Nos colocar na posição. A gente tem que aprender a ouvir de Deus que nem tudo é vitória. Vitória para lá, docinho para cá, amoreco para lá, mozinho, tudo. Não. Evangelho não tem só isso, não. Evangelho, ele vem para consertar a vida do ser humano. O Evangelho de Cristo, em primeiro lugar, ele vem para consertar a vida do ser humano. E uma das primeiras coisas que tem que ser falado para esse ser humano é onde ele está errando, tá bom? E melhorar para acertar e assim andar no caminho do nosso Deus. Beleza? Então Deus também dá notícias ruins, a gente tem que aprender também a ouvir notícias ruins quando precisa. A gente precisa também aprender a ouvir sobre pecado quando for preciso, tá bom? Não é só essa bagunça que a gente vê aí de vitória para lá, vitória para cá. Não pode falar sobre pecado, não pode falar sobre inferno, não pode falar, nenhuma palavra ruim que eu não gosto de ouvir, porque senão eu saio da sua igreja. Saia dessa igreja, procure uma igreja que mais combina com você, só que no final de tudo, quando Deus for julgar, ele vai julgar de forma individual. E ele vai falar, eu não te avisei que você precisava melhorar nisso? Por que você não melhorou? Por que você não ouviu os meus servos? Por que você não ouviu os meus profetas? E no final de tudo, ele vai te julgar até por aquilo que você não quis ouvir. Não é o que você não ouviu. Você ouviu, mas não quis ouvir e não quis colocar em prática. Tá bom? Então guarde essa palavra. Nem tu vai ficar de fora. Vai ser julgado também. Bora pra cima! E aqui inicia a mensagem de hoje. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 2. Vamos trabalhar um pouco na expressão Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora,
passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tem uma realidade aqui, como contexto histórico dessa expressão, que é uma realidade que precisa ser citada. Deus, eles estão entrando na Terra Prometida, correto? Só que antes de entrar na Terra Prometida, o próprio Deus matou no deserto as pessoas de 20 anos para baixo, tá bom? Vamos voltar. Deus matou no deserto as pessoas de 20 anos para cima. Eu falei para baixo, né? É de 20 anos para cima. Portanto, os de 20 anos para baixo precisavam ser ensinados sobre fé e obediência. Vamos lá? De novo, para você pegar isso aqui, em nome de Jesus, o próprio Deus matou no deserto as pessoas de 20 anos para cima. Portanto, os de 20 anos para baixo precisavam ser ensinados sobre fé e obediência. Querendo ou não, a juventude, ela tem que aprender a como servir o Senhor. Então eu vou pegar duas partes aqui, tá bom? A primeira parte, a gente vai falar da juventude atual. A segunda parte, vamos falar da liderança, os ensinadores atuais. Vamos para a primeira. Querendo ou não, no contexto aqui, Josué ele era o líder principal, depois vinha os líderes das tribos, tá bom? E depois vinham os líderes de cada família. Querendo ou não, quem tinha que ensinar sua família sobre Deus, sua tribo sobre Deus, eram os líderes, tá bom? Eram os homens. Eles tinham que estar preparados na Torá, tinham que estar preparados na palavra de Deus para ensinar a sua casa, para ensinar a sua tribo. E Josué, aqui, Deus também não pega leve com ele não. Josué era um líder que tinha que fazer um monte de coisa, mas a principal delas que Deus ordenou dele é: Josué, você como líder maior, não quero que você se aparte da minha lei. Tá bom, Senhor? E é para meditar nela de dia e de noite. Você vai andar com ela como se fosse o seu couro, como se fosse um melhor amigo. Você vai dormir com ela, vai levantar com ela, vai comer com ela, é para meditar nela todo dia, de dia e de noite. Então só aí você já vê que as pessoas aqui, na época de Josué, na época de Moisés, elas eram bem informadas com respeito à lei de Deus. As pessoas, elas queriam aprender. Tanto é que tem um texto que eu acabei citando na mensagem bíblica passada, que o povo vinha a Moisés para que este julgasse a situação deles de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as orientações de Deus. Então o povo, ele tinha o desejo de aprender, desejo de ser orientado, desejo de crescer em Deus, desejo de aumentar a sua vida espiritual. E aqui, quando a gente pega esse contexto de um povo que tem desejo de aprender e traz para os nossos dias de hoje, a gente percebe que a juventude hoje em dia, ela é muito desinteressada. Eu não digo de todos, tá? Sempre tem algum que é avivado de uma forma individual. Sempre tem algum ali, 1 ou 2, 3, no meio, que realmente busca a Deus de todo o coração, que ainda ora, que ainda lê a Bíblia. Só que na grande maioria esmagadora das vezes, são jovens que estão louvando na igreja, mas ao mesmo tempo falando palavrão fora dela, e tem alguns que até dentro da igreja, tá bom? Tem alguns que até dentro da igreja vivem falando palavrão. São jovens que estão ali louvando na igreja, citando um versículo, porque não lê Bíblia não tem como pregar, citando um versículo e outro ali que tem na mente, para dar ou uma saudação, ou alguma coisa do tipo, e ao mesmo tempo estão fora da igreja e passam o dia todo em videogame, em celular, em redes sociais. Querendo ou não, hoje,
tirando os jovens que são bem dedicados a Deus, como eu falei, é a minoria. A matemática bíblica ela nunca erra, sempre é a minoria. Então, tirando essa minoria, tem uma juventude hoje no nosso meio desinteressada de Bíblia, desinteressada de uma vida de oração, desinteressada de Deus. Não procuram mais aprender, elas gastam tempo, e detalhe, elas gastam tempo com tanta coisa trivial, tanta coisa que não presta, não vai edificar elas em nada, e são estes jovens que vivem dizendo que não tem tempo. Na verdade, não é que não tem tempo, na verdade é que eles não priorizam a palavra de Deus, não priorizam uma vida de oração com Deus, e por isso, tá? Esse é o fator mais importante, tem vários outros, mas por isso que hoje se olha para a juventude dentro de uma igreja, é uma juventude que a juventude da igreja e a juventude do mundo se parecem muito. É verdade. E se você acha que eu estou falando uma besteira, é só você pegar a juventude aí da sua igreja, tá bom? Na maioria esmagadora das vezes, pelo menos das igrejas que eu fui e sei um pouquinho da vida de grande parte dos jovens ali, sempre foi assim. Sempre foi assim. Talvez a sua igreja, eu também conheço jovens que na maioria deles, aí já muda, na maioria deles são jovens disciplinados e que buscam a Deus, sabem pregar, sabem de Bíblia, vivem uma vida de oração. Só que é raro ver essas igrejas. Não estou dizendo que existe, mas é raro. Na maioria das igrejas, nós temos uma juventude fraca. Na maioria das igrejas, nós temos uma juventude analfabeta de Bíblia. Na maioria das igrejas, nós temos uma juventude que não tem uma vida de oração. Se colocar 20 minutos de joelho, 30 minutos orando, ou sentado, ou de qualquer jeito, já dá tédio, já dá alguma coisa neles que eles querem sair dali. O que eu estou falando é uma verdade, eu não estou falando isso para te entristecer. Se você é um jovem que está me ouvindo e vive uma vida espiritual, toda a Deus dará, por favor, se discipline. Seja um jovem atencioso às coisas de Deus. Seja um jovem interessado pelas coisas de Deus. Se você está vendo que na sua igreja é uma igreja, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto também, é uma igreja defasada na palavra, aonde tem culto de doutrina, só o nome é culto de doutrina, mas não tem palavra. Se dedique você, leia a Bíblia você, faça a sua parte. Se na sua igreja falta palavra, seja você um jovem dedicado à palavra, aprenda a pregar, aprenda a ensinar e dê uma palavra na sua igreja, um ensino na sua igreja, mostre para o corpo de Cristo que você está interessado em Deus. Então hoje vai essa advertência de Deus para a sua vida. Nessa época aqui, as pessoas eram interessadas em aprender de Deus. As pessoas eram interessadas em ser direcionadas por Deus. Não seja um jovem desinteressado. Não seja um jovem relaxado. Seja um jovem interessadíssimo nas coisas de Deus. Busque ler a Bíblia. Busque orar mais. Busque se consagrar mais. Busque aprender, se aperfeiçoar no seu chamado. Eu estou citando de palavra aqui, estou citando de uma vida de oração, porque é o básico que todo cristão tem que ter. Uma vida de palavra e uma vida de oração. Jesus não descartou essas duas coisas aqui para todos os cristãos. Jesus, ele mandou colocar na vida de todo cristão palavra e uma vida de oração. A parte disso, você pode ser um excelente jovem que toca um instrumento. Você pode ser um jovem mais disposto nos trabalhos da igreja. Você pode ser um jovem mais disposto na ajuda dos irmãos que você sabe que precisa, em alguma área que Deus te chamou para fazer, tá bom? Então veja essa advertência de Deus hoje para a sua vida, não como qualquer coisa, não como uma chatice, mas assuma a responsabilidade de ser um jovem, uma jovem cheio de Deus, cheia de Deus, e que quem olhar para você veja que você realmente é um jovem diferente, e não um jovem parecido com o jovem do mundo. É para os jovens do mundo olhar para você e ver uma luz. Ver que você é o sal da terra, a luz do mundo. Ver que você é diferente, não igual a eles. Então pegue essa advertência e a partir de hoje se dedique
de uma forma mais intensa a Deus. Amém? Vamos continuar. Ainda no versículo de número 2, aqui, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É interessante que eu acabei de citar para vocês sobre a juventude, né? A juventude, ela tem que estar, sim, preparada, tem que ser interessada pelas coisas de Deus. Mas não basta só ter uma juventude interessada. Nós temos também que ter líderes interessados. E se você estiver perguntando aí só na iluminação anterior, onde, irmão, está o texto, irmão Clebson? Que Deus matou os jovens de 20 anos para cima e deixou vivo os de 20 anos para baixo. Está em Números 14, do 29 ao 30, tá? Números 14, do 29 ao 30. Continuando aqui. Não basta só ter uma juventude interessada. Não basta só ter adolescentes que querem ler a Bíblia, jovens que querem ler a Bíblia, que querem orar, que querem se aperfeiçoar e que têm que receber oportunidade na igreja para se desenvolver. Mas também temos que ter líderes preparados. Ai de Josué, se não acatasse a ordenança de Deus, nem conselho, uma ordenança. Josué, é para você meditar na minha palavra de noite. Ai dos líderes das tribos, se não acatasse a ordenança de Josué, para também estarem preparados na Torá, na palavra. Ai dos homens, dos maridos, se não acatassem a orientação dos líderes das tribos, para serem bem preparados na palavra de Deus. É óbvio que nessa época aqui, deixa eu só colocar um ponto importante, não tinha Torá para todo mundo não, tá bom? Não tinha Torá para todo mundo. Porém, não é só porque não tinha Torá para todo mundo, o que eu aprendesse com meu líder maior, eu não ia escrever para poder praticar. Então eles, pode acreditar, eles escreviam para poder praticar. O que Deus mandava para o líder para o povo, os líderes acatavam e distribuíam para o povo, distribuíam para os seus lares. Então eram líderes bem preparados. Moisés nem se fala. Josué, 40 anos aprendendo ao lado de Moisés o que é ser um líder, o que é a lei de Deus, o que é a Torá de Deus. E infelizmente, eu falo isso até com tristeza, mas infelizmente, hoje em dia, na maioria também das igrejas, não temos líderes preparados na palavra. E quando eu digo não temos líderes preparados na palavra, eu não estou falando que esse é um estilo de pregação que só Deus fala por esse meio de pregação, como eu estou fazendo aqui, versículo por versículo. Mas repare bem que a maioria dos líderes hoje tem uma dificuldade de preparar uma mensagem, um estudo para a sua igreja, pegar um texto e vir destrinchando esse texto, versículo por versículo, explicando, lendo, explicando e aplicando, lendo, explicando e aplicando todos os versículos da Bíblia. Eles têm dificuldade. Mas por que eles têm dificuldade? Justamente porque não estudam, justamente porque não se dedicam. Tem um outro detalhe importante, você sabe por que na grande maioria das igrejas o louvor tem tomado mais tempo no culto do que na palavra? Quer que eu te fale por que é? É justamente porque os líderes sabem disso, eles não estão preparados na palavra. Aí tem que colocar uma outra coisa no lugar que também dá para sentir Deus, também edifica, de certa forma, no lugar da coisa principal que é a palavra.
Hoje se coloca muitos louvores nas igrejas, justamente porque a maioria dos líderes não estão preparados na palavra para pregar, principalmente versículo por versículo, para expor para o seu povo apenas o que a palavra quer dizer. É interessante que sabe como a forma que esses homens, aqui esses líderes, eles pregavam? Em Esdras eu vi isso há uns tempos atrás. Eles pegavam a Torá, eles liam, explicando e aplicando para o povo. Liam, explicando e aplicando para o povo. Quando terminavam, iam para o de baixo. Liam, explicava e aplicava para o povo. Uma mensagem expositiva também. Só que hoje grande parte dos líderes tem essa dificuldade. E é lógico que tem N motivos do porquê eles têm essa dificuldade. Às vezes, por causa que não é assalariado por uma igreja. Às vezes, porque trabalham demais, tá bom? Eu vou colocando pontos aqui, só que você sabe que alguns são isso, outros não são não, tá bom? Alguns trabalham demais, outros realmente têm uma família para cuidar, outros eles acabam tendo outras prioridades que, se não tiver outras coisas como prioridade, a sua casa, financeiramente falando, ela cai. Então eles têm que trabalhar, às vezes têm que fazer bico ainda para suprir o seu lar. Essa é a realidade de muitos líderes. Só que tem outros, e eu sei do que eu estou falando, tem outros que é preguiça mesmo. Tem outros que vê que na maioria das vezes a grande parte dos seus membros são irmãos simples que às vezes até errado falam, nada contra isso. Às vezes até têm pensamentos errados. Aí quando eles percebem que esses irmãos são muito simples, muito humildes no seu conhecimento, eles acabam dando qualquer coisa para esses irmãos. E dentro desse pensamento, para que eu vou me preparar mais? Sendo que os irmãos aceitam qualquer coisa. E está errado esse pensamento. Então, dentro desse versículo aqui, Josué era bem preparado para aplicar a palavra de Deus. Os líderes das tribos eram bem preparados para aplicar a palavra de Deus. E os homens, os maridos, eram bem preparados para aplicar a palavra de Deus. E você está pastoreando uma igreja, você é líder de uma casa, é líder de um grupo, é líder às vezes até de uma empresa, é líder até de um monte de coisa e não está preparado na palavra de Deus para orientar os seus subordinados. Então receba essa advertência de Deus. Deus também exige de você uma preparação. Deus também exige de você uma boa preparação em sua palavra. Não é para você subir no púlpito de qualquer jeito. Não é para você dar qualquer ensino. Você não aceita qualquer ensino? Por que você quer dar qualquer ensino? Então se prepare na palavra. Se prepare no ensino. Se você é pastor, líder de alguma coisa, líder da sua casa, líder de jovem, líder de irmãos, líder de irmãs, se prepare. Obra de Deus se faz com palavra de Deus. Não se faz com palavra do homem. Não se faz com as suas ideias. Sabe por que que muitas igrejas têm caído? Você sabe por que que muitos irmãos, muitas irmãs têm retrocedido? Porque muitas das vezes querem fazer a obra de Deus com seus próprios conceitos, com as suas próprias emoções. Pode esquecer, obra de Deus não é feita com o seu pensamento, não. Obra de Deus não é feita com os seus sentimentos, não. É feita com os pensamentos de Deus, com os sentimentos de Deus e com as palavras de Deus. Você é um instrumento de Deus por onde passa essa palavra, essa graça, essa presença. Mas obra de Deus não pode ser feita com o seu pensamento. É com o pensamento de Deus. Com as suas emoções. É com os sentimentos de Deus. Com as suas ações. Não. É com as ações de Deus. Então se prepare melhor
na palavra de Deus, para oferecer para o povo de Deus uma boa palavra, um bom pensamento, para a sua igreja, os seus liderados terem um bom comportamento bíblico, tá bom? Então você que é líder, receba também essa advertência de Deus. Não é só os jovens que têm que se posicionar para se interessar pela palavra de Deus e pela oração. Você também. Principalmente você. Você que é líder, você que é pastor, evangelista, missionário, querubim, serafim, arcanjo, você que é anjo, você que é alguma coisa aí que exerce apóstolo, principalmente você. Você tem que andar bem preparado na palavra, tá? Explicando, se possível for, para a sua igreja, versículo por versículo. E se você ainda catar um conselho, diminua os louvores. Quando você começar a ler a Bíblia, estudar mais a Bíblia, você vai ver que até os louvores vão diminuir. Não que não edifique, louvor edifica muito. E eu já tive grandes experiências com Deus por intermédio do louvor a Deus. Mas nada pode substituir os pensamentos de Deus, a palavra. E no dia que você começar a estudar a Bíblia, dar o tempo necessário que a Bíblia merece, a palavra de Deus merece, você vai ver que até os louvores no seu culto vai diminuir, porque a palavra vai voltar a ter um tempo de primazia em sua igreja. E os irmãos, cada vez que você pregar, vão ficar com sede de ouvir mais, com sede de ouvir mais ainda. Você vai separar 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora de palavra e vai ter gente ainda com sede, tá bom? Então acate esse conselho de Deus, essa direção de Deus e pratique. Amém? Então você que é jovem, se interesse pela palavra de Deus e se interesse por uma vida de oração. E você que é líder também, pior ainda, tá bom? Você, o chicote estrala mais ainda para você. Você que é líder, você tem que se preparar mais na palavra e mais na oração. Amém? Bora para cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga.